você ser cantor. Ser adorador é diferente de você ser um grande artista, de você ser um grande vocalista, um grande vocal. Mas ser adorador é mais maravilhoso que tudo isso. Porque adorador é aquele que adora ao Senhor Deus. Adorador é aquele que exalta o nome de Deus e que não importa as circunstâncias, e nem as situações, e nem as condições. Porque adorador é aquele que tem vontade, tem desejo, tem ânsia de servir ao Senhor. Por isso eu estou aqui, louvando, exaltando e engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso. Amém? Vou ler uma passagem bem conhecida de todos, que é a mulher de Samaria. Aquela mulher samaritana que Jesus um dia encontrou à beira de um poço. E ali naquele lugar Jesus deu uma lição tremenda para esta mulher. Por isso nesta noite nós vamos ler sobre esta passagem. Amém? Você que está nos assistindo na live, deixa aí um comentário, fala alguma coisa. Você que está nos assistindo pelo Facebook, também deixe aí um comentário, fale alguma coisa, para saber que você está presente, para saber que você está aí. Amém? Vamos lá. Está escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Bem, vamos dar uma paradinha aqui. Jesus estava na Judéia e precisava ir para a Galileia, mas para isso ele tinha que passar por Samaria. E Samaria, que cidade é essa Samaria? Samaria é uma cidade de ateus, de pessoas que não creem em Deus. Samaria é a cidade dos samaritanos, onde eles não têm comunhão nenhuma com Deus. E naquele tempo, naquela época, os homens não conversavam com as mulheres, principalmente mulheres estranhas, principalmente mulheres que eram de outros lugares. Quanto mais um judeu conversando com umas mulheres samaritanas. Mas Jesus veio para quebrar dogmas. Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio não para quebrar a lei, mas para mostrar que o amor de Cristo, o amor de Jesus Cristo está acima de qualquer lei. Jesus veio para isso, para mostrar que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não devemos adorar a Deus com farisaísmo, não devemos adorar a Deus com religiosidades em nossos corações, mas ter um amor único, puro e verdadeiro. Amém? Versículo 4, versículo 5 diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade de Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Amém? Aqui nós vemos que aquela mulher samaritana se aproximou do poço. Jesus já estava ali, mas Jesus estava parado em volta do poço, porque ele não tinha com que tirar água, ele não tinha com que tirar água daquele poço. Então ele estava ali em volta daquele poço quando aquela mulher chegou. E se você notar bem, não foi ela que chegou conversando com Jesus. Ela chegou ali e Jesus puxou a conversa com ela. Jesus iniciou a conversa com ela.
escrito no céu, você pode lembrar. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse que Jesus, dá-me de beber. Então Jesus viu aquela mulher e pediu-lhe água. Por quê? Jesus estava ali à beira do poço e não bebeu água, porque ele não tinha com que tirar a água do poço. A pastora Jesus era Jesus. Ela saiu na ordem e a água subia até ele e ele deveria rezar. Sim, com certeza. Mas nós não devemos esquecer que Jesus, no tempo que andou na terra, ele se fez homens como nós. Jesus, quando andou na terra, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus se irou, Jesus teve todos os sentimentos que o ser humano tem. Todos. Teve fome, teve sede, teve todos os sentimentos do ser humano. Jesus teve. Mas aquela mulher chegou ali e ele lhe pediu de beber. Versículo 8 diz assim: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como o Senhor, tu sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha que interessante. Aquela mulher que dá dor porque sendo tu judeu e eu samaritano, e tu me pedes de beber? Ou melhor, e tu conversas comigo? Tu falas comigo sabendo que na lei dos judeus vocês não poderiam estar falando com os samaritanos, principalmente eu sendo uma mulher samaritana. Você não deveria estar falando comigo. Aquilo foi uma indagação ainda agora, Jesus. Por que você está falando comigo, sendo tu judeu e sendo eu uma samaritana? Mas Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz dar-me de beber, tu me pedirás e ele te daria água viva. Então Jesus foi direto ao ponto. Olha, você não sabe quem sou eu. Porque na verdade o povo daquela mulher não tinha um encontro com Deus, não conhecia Deus. Então eles não tinham uma noção de quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus de maneira e de forma nenhuma. Então ele diz: se tu soubesses quem sou eu, tu me pedirias águas e eu lhe daria águas vivas para você beber. Eu quero me referir a você agora. Você que não conhece Jesus, conhece sim, já ouviu falar, conhece sim nas suas dificuldades. Quando você tem alguma dificuldade na tua vida, você se lembra de Deus, você se lembra de Jesus, mas quando está tudo bem, você se esquece completamente. Você se une com os seus amigos nas suas rodas de churrascos, nas suas rodas de bebedeiras, nas suas rodas de danças, nas suas rodas de um monte de coisa. Não que isso seja errado ou que isso seja pecado, mas você não se lembra de Deus. Você deveria sim se alegrar, se divertir, se distrair, mas também deveria se lembrar que existe um Deus que te criou e que te fez. Deveria se lembrar que existe um Deus acima de tudo, acima de todas as coisas que te colocou neste mundo, um Deus que te cura, um Deus que te sara, um Deus que cuida de ti e da tua família, mesmo você não querendo saber dele, mesmo você estando aí nas suas bagunças, mesmo você estando aí nas coisas que te agradam e não se lembrando que existe um Deus, ainda assim Jesus te ama, ainda assim Deus te ama. Amém? Então, coloque a sua vida no altar do Senhor e deixe Ele realmente. Versículo 11, a mulher disse, rei do povo, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior que Jacó? Sim, olha o que é. O nosso Pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio nele, e os seus filhos e o seu gado. Ela conhecia Jacó, né? Mas não conhecia Jesus.
Agora, por que aquela mulher conhecia Jacó e não conhecia Jesus? Porque os antigos, os antepassados dela, falaram e ensinaram que Jacó fez aquele poço, que Jacó furou aquele poço para dar água ao seu filho. Jacó fez aquele poço para dar água. Então ela sabia quem era Jacó, mas não conhecia e não sabia quem era Jesus. Ela não tinha o menor conhecimento de quem era Jesus, do que era Jesus. Ela não tinha a menor noção que Jesus existia. Quanto mais imaginar que Jesus era aquele que estava falando com ela. Versículo 13 diz assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Como essa mulher poderia entender esta passagem? Como essa mulher poderia entender esta mensagem que Jesus estava lhe passando? Jesus estava passando ali, pregando a vida eterna para aquela mulher. Mas como ela poderia entender e compreender se ela não teve um encontro ainda com Jesus? Por isso que muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm uma comunhão com Deus, que não têm caminhar ao lado de Deus, não sabem muitas das vezes quando nós falamos em vida eterna. O que é a vida eterna para muitas pessoas? O que é a vida eterna para mim, para você? Eu sei. Talvez se você seja Deus, você também saiba. Mas muitos e muitos dos povos não sabem o que significa a vida eterna. O porquê nós temos que buscar a eternidade de Deus em nossas vidas. Porque nós temos que buscar ser eterno diante do Senhor. Muitas pessoas não sabem, não entendem e não compreendem. Porque não teve um encontro com Deus. Não teve um encontro com Jesus, não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia. Muitas pessoas deixam as suas Bíblias abertas em suas casas, no Salmos 91, como se aquilo iria lhe trazer felicidade, como se aquilo iria lhe trazer prosperidade, como se aquilo iria trazer bênçãos para a vida delas. Não, vocês estão enganados, vocês estão errados. A Bíblia não foi feita para ficar aberta em um capítulo, um versículo, um livro. A Bíblia foi feita para que você leia e aprenda os poderes de Deus através da palavra dele. Amém? Se você tem uma Bíblia na tua casa, não deixe ela aberta em um canto, em um lugar. Use, abra a Bíblia e leia, porque ali você vai encontrar o verdadeiro manual do ser humano. Amém? Quando você compra um carro zero, talvez não seja o teu caso, talvez você nunca comprou um carro zero, como eu, nunca comprei um carro zero. Eu não sei se um dia eu terei condições, eu creio que não, pela minha idade. Mas eu nunca comprei um carro zero. Mas eu sei que todos os carros zero vêm com um manual de instrução, como que funciona, o que você tem que fazer para que aquele carro tenha uma vida muito louca, para que aquele carro não se estrague, para que aquele automóvel não se detone ao você usá-lo. Assim é a Bíblia. Ela é o manual do ser humano. A palavra de Deus é o nosso manual. E quando nós lemos aquele manual, aprendemos dentro desse manual e fazemos aquilo que está dentro desse manual, nós seremos muito mais felizes. E esse manual nos levará para uma vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Não sei se você está entendendo, mas é essa a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Versículo 15 ela diz assim: disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela ainda não havia compreendido que aquilo era espiritual, que Jesus estava dizendo para ela. Ela disse para ele assim: olha, então, me dê dessa água, porque se é uma água que eu vou tomar um terceiro, eu não vou vir aqui tirar mais essa água. Ela estava levando aquilo por lá tomando. Mas era algo espiritual que Jesus estava tentando ensinar para aquela mulher. Era algo espiritual que Jesus estava ensinando para aquela mulher. Não era algo físico, não era algo humano.
E ela não entendia ainda o que seria aquilo, né? Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse-lhes: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: é bem, disse que bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso fizeste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aquela mulher disse que não tinha marido quando Jesus pediu para ela chamar o marido e vir para ele. Mas Jesus já sabia que aquela mulher, ela era uma pecadora, e ela já teve 5 maridos, e o que ela tem agora não é dela, ou melhor, é de outro. Está vivendo em adultério e em pecado. Amém? Então Jesus estava ali fazendo o quê? Trazendo para a luz uma alma que estava perdida nas trevas e na escuridão, mostrando para aquela mulher que existe algo maravilhoso, que existe um reino grande e maravilhoso, que existe um reino onde ali não haverá raiva, não haverá ira, não haverá ódio, só haverá amor. E Jesus estava trazendo esta mulher para ele. Jesus estava mostrando o reino de Deus para aquela mulher. E é isso que você está aprendendo nessa noite, nessa mensagem, nessa palavra. Você está conhecendo o reino de Deus. Você está conhecendo o verdadeiro reino de Deus, onde você encontrará águas vivas que te jorrará por todo o teu ser e te levará para uma vida eterna junto com Deus e com Cristo Jesus. Amém? Sei que és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vou dizer, é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me a hora que vem, e nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós os adorareis, e que não sabeis, nós o adoramos, o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai todo é paz e assim o adoram. Amém? Jesus está buscando, amados, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você se lembra no início deste culto, em que eu disse que eu não sou levita, mas sou adorador. Eu não sei cantar, mas sei adorar. Vocês podem não acreditar, eu estou aqui agora, neste momento, trazendo essa palavra para vocês. Estou trazendo esta mensagem para vocês. Eu tenho aqui no templo 20 cadeiras, 20 só, todas vazias. Não tem uma só pessoa aqui no templo. Não tem uma só pessoa aqui no templo. Mas eu tenho você aí na live que está me assistindo. Tenho você também aqui no Face que está me assistindo pela live do Facebook. Então essa palavra vai alcançar muitas pessoas, muitas vidas. Sim, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel e Deus é justo. E o amor de Deus, ele é infinito. E eu ministro essa palavra como se eu tivesse 2.000, 3.000 pessoas dentro do templo, não importa. Eu já ministrei para milhares de pessoas, mas o meu prazer é adorar. Não importa se para uma, se para duas, se para 10, se para 1000. A minha função é adorar ao Senhor. E eis-me aqui para fazer essa obra de Deus, porque Ele me deu vida, porque Ele tem me colocado de pé, porque Deus é o meu redentor. Meu Deus é aquele em que eu confio, é aquele que me sarou, que me curou, que me tirou do vale da morte, me trouxe para uma nova vida, uma vida onde eu quero viver ela o tempo todo ao lado de Deus. Não importa se tem pessoas ou não tenha pessoas,
O que importa é que eu estou aqui e sou adorador de Deus. Amém? Por isso, Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. Aleluia. Jesus se revelou para aquela mulher que ele era o Cristo, que ele era Jesus, que era ele mesmo que estava ali frente a frente com ela, falando com aquela mulher samaritana. E a mulher olhou para ele espantada, assustada. E no teu coração imaginava como o próprio Cristo falando comigo, que sou uma samaritana. Como pode o próprio Jesus estar aqui ao meu lado e falando comigo? Eu quero te dizer para você nesta noite: Jesus está do teu lado, está tentando falar com você. Abra o teu coração para ouvir a voz de Jesus nesta noite. Abra o teu coração para receber Jesus na tua vida. Receba Jesus na tua vida nesta noite, porque Ele quer te abençoar. Ele quer te derramar bênçãos sem medida sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele quer trazer a cura do teu corpo, assim como Ele trouxe o meu, assim como Ele tirou 4 ou 5 vezes da UTI, assim como Ele me reformou, assim como todos os maus que vieram sobre a minha vida foram rebatidos pelo Espírito Santo de Deus. Assim Ele quer fazer na tua vida. Abra o teu coração e deixa Jesus entrar. Amém? Glória a Deus. Deixa Jesus entrar. Versículo 27. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: O que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e soltando e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Aleluia. Ela reconheceu Jesus. Aquela samaritana, enfim, reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. E você nessa noite, você reconhece o senhorio de Jesus Cristo na sua vida? Você reconhece o senhorio de Jesus Cristo na tua casa, na tua família? Reconheça Jesus. Deixe Jesus entrar na tua vida. Abra de vez esse teu coração de pedra. Tudo bem, nós temos que nos divertir, nós temos que ter prazer, nós temos que ter comunhão em família, com amigos, sim. Mas primeiramente temos que ter comunhão com Deus. Primeiramente temos que ter comunhão com Jesus Cristo, para que Ele possa abençoar as nossas vidas e derramar bênçãos sem medida sobre cada um de nós. Versículo 30 para encerrar. Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando aquela mulher falou do que havia acontecido, aqueles homens saíram da sua cidade e foi ter com Jesus. Imagine só qual e quanta multidão Jesus levou para aquele lugar. Quanta multidão Jesus levou para ali. Essa era a mensagem que eu tinha para você nessa noite. Deus abençoe você que está na live. Deus abençoe você que está no Facebook, você que está no canal. Amém? Deus abençoe você que vai assistir depois, você que vai assistir durante a programação que você está colocando e postando no meu canal do YouTube. Deus abençoe. Rica e poderosamente por vida. Que a sua mão seja fortalecida. Que o Senhor teu Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que o Senhor teu Deus olhe para ti e te dê a paz. Não uma paz humana, mas uma paz espiritual que vem do santo trono de Deus para a minha e para a tua vida. Vai em paz para uma semana de glória e de vitória.
Que o Senhor coloque nas tuas mãos todos os seus desejos. Que o Senhor coloque nas tuas mãos todas as suas vontades. Que você erga o teu coração e erga os teus olhos para o céu e deixe Jesus entrar e fazer morada na tua vida. Deus te abençoe, rico e pobre.